Ok. Ok. Perashá Bamidbar é o início do quarto livro da Torá, Bamidbar. Que chama assim esse livro de Bamidbar? Bamidbar quer dizer no deserto. Ba quer dizer no, Midbar, deserto. O livro é conhecido do grego como Números, já que ele representa justamente os censos que foram feitos do povo de Israel, ainda estando na travessia do deserto. Mas Bamidbar, no deserto, aqui tem uma certa importância para nós. Primeiro, a Torá foi dada no deserto, aqui nenhuma tribo pudesse dizer, tá vendo, a Torá foi dada na minha tribo, então eu tenho prioridade e privilégio sobre as demais tribos. Então foi dada no deserto, não, é igual para todos. Da mesma maneira, inclusive para o povo de Israel. Se fosse dada a Torá em Israel, ela é específica do povo de Israel. Ela foi dada no deserto. E o deserto é uma terra que pertence a todo mundo. Então, a Torá, ela é de fato universal. Todo aquele que seu coração deseja servir o Eterno, que ele venha e sirva o Eterno, sem nenhum tipo de restrição. Sem nenhum tipo de restrição. Basta para ele, logicamente, ele tenha, em primeira mão, a questão da crença no único Deus, no verdadeiro Deus. A partir daí, ele pode cumprir todos os mandamentos sem nenhum problema. Se ele ainda está na idolatria, aí tem um outro problema. Idólatras não devem estudar a Torá, nem ter conhecimento. O sentido é mais ou menos isso aí. Bamidbar, a palavra Midbar, Midbar é deserto. Mas de onde vem a palavra Midbar? Bar é qual que se fala? Medaber. Medaber é o verbo falar. Hashem, El Moshe, Lemor, e falou o Eterno a Moshe, dizendo, saber, El Bene Israel, fala, o filho de Israel. Quando aqui a gente vê que Bamidbar, a palavra Midbar, é onde se dá realmente a fala do Deus para com a humanidade. Então, esse é o sentido real. Por isso a gente passou pelo deserto, que a gente tivesse, de fato, esse contato com o Eterno, que a gente pudesse ouvir a voz do Eterno. Então, todo aquele que saiu do Egito, tanto israelita natural, tanto aquele que se agregou ao povo de Israel, ou então aquela mistura de gente, chamado lá em Erebrau, e chamado já aqui de Hatatsu, que tem uma mistura grande, todos eles tiveram o mérito de ouvir a voz do Eterno no deserto. Ficou realmente um fato indelével dentro do coração do povo, que era a presença do Eterno. Por isso que as tribos não se fragmentaram em vários povos diferentes. Elas tinham um vínculo muito forte. Mesmo depois da divisão em dois reinos, a gente percebe que os reis, quase na mesma época, tinham os mesmos nomes. Era Yotam, que governava no Reino do Norte, também era outro Yotam que reinava no Reino do Sul. E assim era por várias vezes. Por várias vezes. Então, aqui a gente vê que realmente esse vínculo das tribos era muito forte. E isso era, logicamente, pela saída do Egito e pela travessia no deserto do Sinai. A palavra Sinai, Sinai vem daquela divindade Sim, que representa a lua. Que representa a lua. Mas aqui a gente vai perceber que o deserto se parece com a superfície da lua. Por isso que muitos desertos são chamados de lua. O deserto Sinai é um exemplo. O outro é o Saara. Saara, o certo é Sahara, com a letra R. E a palavra Sahara, em aramaico, quer dizer justamente lua. Lua. Então, a semelhança com a da lua
que fazia ser chamado esse deserto, como se fosse lua. E dentro do deserto do Sinai, tinha um Monte Sinai. Um Monte Sinai. Há várias pesquisas a respeito onde ali seria localizado o Monte Sinai. Alguns querem alegar que o Monte Sinai ficaria na Arábia. Mas é um pouco desconcertante essa afirmação, pelo fato de, se chama-se Monte Sinai, é porque fica no deserto do Sinai. Seria muito incoerente que o Monte Sinai ficasse no outro deserto, esse é o deserto do Sinai. Então, é bem provável que, ao atravessarmos o Mar Vermelho, e aqui também é outra pergunta também, aonde foi a localização dessa travessia do Mar Vermelho? Algumas possíveis regiões já foram teorizadas como a travessia do Mar Vermelho. O fato é que no norte, na península do Sinai, já mais próximo da terra de Israel, é a localização no Monte Sinai. Porque dali, do Monte Sinai para a terra de Israel, foram 11 dias, como é cotado lá no início do livro de Devarim. 11 dias andando, né? Então, de fato, não era muito longe. A gente permaneceu no deserto, na verdade, em Kadesh Barnea. Lá a gente ficou quase todos os 40 anos. Saímos do Egito, em Pessah, chegamos no Monte Sinai, no terceiro mês, que era o mês de Sivan, onde a gente recebeu a Torá daí, Shavuot. Aí Moshe Rabbeinu sobe no monte para receber o que Deus falou dos mandamentos por escrito. Quando ele volta, estamos fazendo a idolatria do bezerro de ouro. Moshe, na sua ira, quebra essas tábuas. Aí é pedido perdão ao Eterno, e ele permanece aqui em terra, 40 dias aqui em terra, até que ele vai subir novamente mais 40 dias para poder receber as segundas tábuas da lei. Aí ele sobe. Quando ele desce pela segunda vez, já estamos no 7º mês, que é o mês de Tishrei. Ele volta no 10º dia. E esse 10º dia acabou sendo mais tarde o dia do perdão. Então ele percebeu a diferença. Em vez do bezerro de ouro, a gente estava fazendo techuvá. Então, por isso que a Torá depois determinou que de Rosh Hashanah, começo do ano, até Yom Kippur, são os dias dedicados a techuvá. Aí vem a festividade de Sukkot. Passando isso, passamos todo até o ano segundo. Quando chegou no início do segundo ano, no primeiro mês, foi levantado o tabernáculo. Aí ficou inaugurado o tabernáculo. A gente passa um mês já fazendo a limpeza, determinando qual era o serviço dos levitas, serviço dos sacerdotes, onde ficaria posicionado cada tribo em relação ao tabernáculo, para a partir daí, já no segundo mês do segundo ano, começar a nossa caminhada pelo deserto. E a gente vai chegar próximo à terra de Israel, lá a gente vai permanecer lá por 38 anos. E só no 40º ano que a gente vai seguir viagem, contornando a terra de Edom, passando por debaixo do Mar Morto, indo como seria hoje a Jordânia, mas depois ali atravessar o Rio Jordão e chegar na altura da cidade de Jericó. Então, esses são os 40 anos que a gente permanece no deserto. Então, Bamidbar, no deserto, é quando nós temos a fala do Eterno a cada ser humano. É dito sobre essa questão de identidade. Muitas vezes a gente lida com essa questão de identidade. O que eu sou? Quero servir o Eterno. Pode servir o Eterno? A gente, na nossa sinagoga, nesse Shabat, estava discutindo sobre a questão que a gente aprende até aqui no Brasil, muitas vezes, que os negros
são declarados pela Bíblia, pela Torá, como escravos. E assim teria acontecido na época de Noé. E quando aquele filho dele, Ham, era negro, fez o que fez, eis que o pai, então, no caso Noé, teria amaldiçoado para que ele fosse escravo dos seus irmãos. Mas quando você lê o texto, você vai ver que o Noé não amaldiçoou Ham, amaldiçoou o filho de Ham, que era o quarto filho dele, chamado Kenan, então Canaã. Então, esse sim foi amaldiçoado para ele sim servir de escravo para seus irmãos, mas não os ramitas. Então, a gente não pode alegar, porque alguém tem a cor negra, ele foi amaldiçoado pelo Noah, deve ser escravo. Isso não é verdadeiro. Então, até prova que o próprio Moshe se casou com uma mulher cuxita, uma mulher negra. Então, todos, perante o Eterno, têm sim a bênção do Eterno e tem o dever, se assim o seu coração o compelir para fazer isso, fazer o serviço do Eterno. Bem, aí vem justamente, a partir dessa saída pelo deserto, vem a contagem do povo. Aí contou cada uma das tribos. A gente vai perceber que as tribos mais numerosas eram duas. A tribo de Judá e, em seguida, a tribo de Yosef. Logicamente, que dividida em duas tribos. A tribo de Menashe e a tribo de Efraim. Mas as duas juntas, como se fosse a tribo de Yosef, dava também mais de 70 mil, que era também a tribo de Judá. Depois vinha a tribo de Dan e assim toda uma sequência de quantas pessoas tinham. No total dessa contagem, deu 603.550 pessoas. 603.550 pessoas, contagem do povo de Israel. Essa seria a contagem que nós saímos lá do Egito. Bem, então, durante o livro de Bamidbar, nas suas Parashiot, era o segundo ano, como a gente está vendo aqui. Na continuação, depois que Moshe mandar aqueles espias para verificar a terra de Israel, e quando eles retornam, difamam a terra de Israel, e assim o povo chora naquela noite, aí que é decretado que deveria permanecer no deserto por esses 40 anos, até que essa geração morresse e a nova geração que viesse com fôlego novo para fazer de fato a conquista da terra de Israel. Então, lá no capítulo 26 de Números, tem novamente uma outra contagem do povo. E olha o que acontece lá. Lá vai dar 601.730 pessoas. Voltando. 601.730 pessoas. Então, deu uma pequena diferença aqui. Quantas pessoas o povo diminuiu nessa passagem pelo deserto? Olhem bem esse número. Vai dar 1.820. Ficou faltando 1.820 pessoas. Mas a pergunta é por que esse número? 1.820 pessoas. A gente vai ver esse número em outras ocasiões também na Torá. Por exemplo, a palavra Torá quer dizer lei. Torá é lei. Então a Torá como lei deveria começar a partir do capítulo 12 de Shemot, ou seja, Êxodos. Ali sim é a primeira lei que o povo de Israel recebe, que diz: este mês será para vós o princípio dos meses. Então, essa é a primeira lei coletiva do povo de Israel. Até tivemos outras leis, o Brit Milá. Mas o Brit Milá foi dado a Abraão, para que levasse a sua descendência. Jacob, quando brigou com aquele anjo,
e tocou na sua coxa, a partir daí a gente passou a não ingerir mais o nervo ciático, tem que ser tirado da parte traseira do animal. Então, mas tudo isso a nível individual. Mas quando a gente recebeu a nível coletivo, é o capítulo 12 do segundo livro da Torá. Então a pergunta é quantos versículos são desde o começo de Bereshit, lá, até o capítulo 12, aqui de Êxodos? Quantos versículos vai dar? Se a gente for contar versículo por versículo, vai dar 1820 versículos. Então a gente percebe que a Torá poderia ter começado justamente no capítulo 12, mas começou 1820 versículos para trás, que é desde lá o início, o Bereshit, questão de Adão e Eva, Jardim do Éden, depois veio Noé, o dilúvio, até chegar na Torre de Babel, Eber, Abraão, os patriarcas, Yosef, a descida para o Egito, as pragas e a nossa saída. Então, todas essas histórias foram contadas em 1820 versículos. Mas o que tem de mais extraordinário nesse número 1820? Preste bem atenção para se fazer as contas de uma matemática divina que iremos fazer agora. Qual é a primeira palavra da Torá? A primeira palavra é Bereshit. Bereshit é a primeira palavra. Bora tentar somar quanto dá em valor numérico a palavra Bereshit. Bora fazer de cabeça. Bet é 2. Somamos lá. Resh é 200. Aleph é 1. Shin é 300. Yod é 10. E o Tav é 400. Quanto deu esse número aí? Deu 913. É isso? 913. Não tem indicando muita coisa. 913. Mas é aqui que vem um segredo muito grande. Existe uma contagem, chamada uma contagem com a letra completa. A gente falou Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. E a gente viu o valor numérico de cada uma delas. Mas agora, a gente vai contar diferente. A letra Bet. Como se escreve a letra Bet? Bet se escreve assim, o próprio Bet, Yod, Tav. Então a gente vai somar agora, não somar do valor numérico da letra Bet sozinha, mas sim ela plena, todo o nome dela. Bet, Yud, Tav. O Bet é 2, o Yud é 10 e o Tav é 400. Então aqui deu 412. 412. Aqui 412. Aí vem o Resh. Resh, vem comprar para a letra Resh, o Yod e Shin. Bora somar quanto dá a letra Resh. Resh, é o próprio Resh, é 200. O Yud é 10. E o Shin é 300. Total, 510. Vou escrevendo lá. Tem 412 de Bet, 510 de Resh.
Vem a letra Aleph. Aleph, a gente sabe que vale 1. Mas e a sua totalidade? O Aleph é escrito com a letra Aleph, Lamed e um Fe. O Aleph é 1, o Lamed é 30 e o Fe é 80. Então deu 111. Aleph deu 111. Aleph 111. Agora vem a letra Shin. Como se escreve o Shin? O próprio Shin, Yod, Nun. Shin vale 300. O Yod vale 10. E o Nun vale 50. Então deu 360. Então nós temos 412 de Bet, 510 do Resh, 111 do Aleph e 360 do Shin. Shin. Agora vem a letra Yod. O Yod, como é que escreve Yod? O próprio Yod, Vav Dalet. O Yod é 10. O Vav é 6. Dalet 4. Total 20. Então Yod é 20. Yod é 20. Agora vem a letra Tav. Tav. O Tav se escreve. Bora botar primeiro o Tav com a letra Tav mesmo, Tav. Yod, Vav. Yod, Vav. Tav vale 400. O Yod vale 10. E o Vav 6. Então deu 416. 416. Agora tente somar tudo lá. 412, 510, 111, 360, o 20 e o 416. Viram o total aí? O total vai dar 1820. 1820. Então, ao falar a palavra Bereshit, que quer dizer no começo, e é a primeira palavra da Torá, ela estava te indicando que só iria começar a Torá verdadeiramente, as leis, só no capítulo 12 de Êxodo, ou seja, depois de 1820 versículos, a partir do primeiro aqui até chegar lá no capítulo 12 de Êxodos. Ah, então aí dá 1820. Aí tá 1820. Agora, já fica a pergunta final. Tá, mas o que esse número tem a nos indicar? Tá bom, eu já sei que Bereshit dá 1820, fazendo o cálculo completo do valor das letras, mas completamente. Já sei que o número de israelitas que ficaram faltando entre o primeiro censo e o segundo censo é uma diferença de 1820. Então, mas o que tem uma coisa com a outra aqui? Aqui que vem a parte mais importante da Torá. Quantas vezes aparece o nome do Eterno na Torá? Quantas vezes aparece o nome do Eterno, ou seja, Shem Hashem, o tetragrama, Yod, Re, Vav, Re, na Torá? 1820 vezes. É inacreditável. 1820 vezes. Ou seja, aquele número de pessoas que faltaram na contagem do censo, ele foi
substituído como se fosse pela presença do Eterno. 1820 vezes. Então, de fato, desde que nós saímos do Egito, passamos pelo Midbar, que é a fala do Eterno, e a gente ouviu essa voz do Eterno, e essa voz do Eterno, tanto a gente ouviu ela oralmente, foi quando ele falou os 10 mandamentos, aquilo foi oral, como também depois que o Moshe teve que subir no Monte Sinai, para receber por escrito esses 10 mandamentos, que eram as tábuas da lei, Luchot Haberit. E em seguida, no decorrer da travessia pelo deserto, Moshe foi escrevendo a Torá. Como é que ele escrevia a Torá? Através dos escribas. Por isso que aparece na terceira pessoa. E falou Deus a Moisés, dizendo, aí Moisés dizia, fala, filho de Israel, que usem aquelas borlas, um fio azul nas borlas das roupas. É um exemplo. Entre outras coisas que foi falado de Deus para Moshe e Moshe para o povo. Só no quinto livro, que Moshe já escreveu praticamente a entrada da terra de Israel, com o próprio punho. Lá já aparece assim, falou Deus a mim, dizendo, e assim o Moshe explicava que seria a lei. Então Moisés faz uma recapitulação de toda a lei, de todos os eventos que se passou nessa travessia do Mar Vermelho e na travessia do deserto, e tudo aquilo que ou a gente se afastou do Eterno, e a gente se arrependeu, e assim se aproximamos do Eterno. Então, a Perashá de Bereshit, a Perashá de Bamidbar, ela é uma Perashá que marca exatamente essa ligação com o Eterno. E a parte central do acampamento do povo, com as tribos ao redor, ficava exatamente o quê? O Mishkan, o tabernáculo. E lá que Deus moraria no povo. E os sacerdotes fariam o seu trabalho, ajudado pelos levitas, que estavam, de uma certa maneira, substituindo o trabalho de quem? Dos primogênitos dos filhos de Israel. Então, todo primogênito que nasce dos filhos, nossos filhos, devem fazer um resgate. Então, a gente vai e dá um dinheiro para o sacerdote, para que ele faça o trabalho que seria dos primogênitos. Então, até o princípio, a gente chegou lá no Monte Sinai, ainda foram os primogênitos dos filhos de Israel que participaram daquela seudá festiva, como se fosse a presença do Eterno. E só a partir do mérito de fazer parte, então, do serviço divino. Em compensação, não tiveram uma porção na terra de Israel. Então, a terra foi dividida em 12 partes, que seria pelas 12 tribos de Israel. Mas aqui vem uma pergunta: se a tribo de Levi não recebeu, quem ficou com a parte dele? Não eram 12 tribos? Sim, 12 tribos. E Levi estava entre as 12 tribos. Agora, se Levi não recebe parte entre essas posses na terra de Israel, para quem ficou a parte dele? Então, a parte dele coube à tribo de José. Então, José ficou com duas partes, com duas porções, que foram nombradas pelos dois filhos dele, Efraim e Menaxé. Ou seja, sai o Levi, ficaria 11. Mas do José, com seus dois filhos, e Menaxé e Efraim, que vão receber essas porções. Então, de fato, Yosef recebeu a primogenitura, recebeu
em dobro a sua porção na terra de Israel. Mas para quem coube a questão da realeza, ora, a realeza também era um privilégio do primogênito. Ele deveria fazer a realeza. Só que a realeza também passa pela questão meritória. E a tribo de Judá teve esse mérito. Por que ela teve esse mérito? Pelo patriarca Yehudá, no caso com a Tamar, que era sua nora. Ele disse, casa com meu filho casou com ele. Ele morreu com seus pecados. Disse, agora vai cumprir a lei do levirato, casa com o irmão Onan, casou com Onan. Quando Onan soube que os filhos que nascessem seriam filhos do seu irmão, então ele jogava no chão. Por isso ele foi morto também. Aí Yehudá tinha um terceiro filho, chamado Shelah. Ele disse, espera meu filho crescer. Fica na casa de teu pai. Quando ele crescer, vai cumprir contigo a lei do levirato. O menino cresceu, e o Judá, digamos por descuido, porque não quis mesmo, não deu para que o Shelah se casasse com ela. Aí o Judá fica viúvo. Ela tira a roupa de viuvez, fica numa certa encruzilhada de um caminho, sabedora que o Judá ia passar por ali. E Judá, quando passa por lá, a confunde com uma mulher, como o texto diz, uma rameira. Ele vai ter com ela e não tem como pagar ela. Aí ele deixa um penhor, que é o cajado, o anel e o talete dele, e o manto dele. Quando ele volta e manda se fosse empregado dele, vai buscar o meu penhor lá e paga a mulher lá, ele vai lá e não acha ninguém. Aí ele pergunta, Aierra quer deixar? Onde está aquela quer deixar? Quer deixar é uma palavra, quer dizer, consagrada. Como se fosse uma sacerdotisa para isso. E aqueles que moram naquele lugar dizem, não, aqui não tem nenhuma quer deixar. Aí ele volta e diz, olha, diz que não tem nenhuma quer deixar naquela região ali. Aí Yehudá diz, tá bom, esqueçamos. Passado 3 meses, é anunciado ao Yehudá que a nora dele estava grávida. E ela não estava se casando com o filho dele. Ele disse, manda queimá-la. Ela está sendo levada para ser queimada. Ela diz, não, o pai dessa criança é o dono deste anel, deste cajado e deste manto. E ele percebe que é dele. Aí ele fala publicamente, Ri Sadeká Mimene. Ela é mais justa do que eu. Então, como ele reconhece o seu erro, daí a palavra erro dado, o verbo lerodot, não só no sentido de louvar, mas também no sentido de reconhecer. Então, assim, a tribo de Judá, a sua descendência, sairiam os verdadeiros reis de Israel, que deveriam ter a consciência de reconhecer seus erros perante o Eterno, perante a sociedade, enfim, e não ser aquele rei absolutista que tudo sabe, tudo resolve. Não, ele está debaixo do Eterno. E ele, como a Torá escreve, deveria ler publicamente o Sefer Devarim, o livro de Deuteronômio, a cada 7 anos. Passando o ano sabático, no ano seguinte, ia fazer o Hakhel. Hakhel é reunir todo o povo para que o rei de Israel lesse essa Torá, o Sefer Devarim, inteiro. Quando eu estive em Israel, quando eu morei lá, então, numa desses anos, era o ano pós-sabático, onde se fazeria, então, o Hakhel.
Aí, no caso, o primeiro-ministro de Israel, que está no papel do rei, é que deveria fazer a leitura. Como o primeiro-ministro da época não se achava capacitado para fazer uma leitura do texto da Torá publicamente, então ele delegou lá que o chamado de presidente lá do Supremo Tribunal lá de Israel fizesse a leitura pública, logicamente na sua presença. E eu estava justamente nesse evento, foi feito onde é o Muro das Lamentações, foi montado um palco e ali foi feito então o Ha'el, ou seja, tem os dirigentes do povo, mas todos eles estão abaixo da lei do Eterno, da lei do Eterno. Então, isso que nos diz a Torá realmente, nós devemos ter essa questão de identidade. Que identidade? Minha identidade ela é marcada pelo serviço divino. Eu reconheço o outro, que vai ser chamado de meu irmão, para aquele que realmente também está seguindo o Eterno, verdadeiramente. Aqui tem uma pergunta que alguém me indagou, da seguinte maneira: essa questão do cristianismo. Tem agora um grupo, a maioria deve saber, né, chamado de messiânico, os messiânicos. Quem são os messiânicos? Messiânicos eram aqueles que eram cristãos, que se aproximaram agora do judaísmo, alegando que nos primórdios do cristianismo, os primeiros cristãos eram todos judeus e praticavam o judaísmo. Só que eles aceitavam que o Messias já teria vindo, que é o Yeshua, então Jesus, e que ele morreu, mas que ele vai ressuscitar. E que até então eles não estavam adorando esse Yeshua como uma divindade, como Deus. E que isso veio depois, no cristianismo. Aqueles padres da igreja se debateram se Jesus era pré-existente, não pré-existente, todas essas discussões. E aí então foi criado o cristianismo. Aí foi criado o cristianismo. Então é nessa situação que se dá essa discussão. A pergunta é: esses que acreditam que Yeshua é o Messias, mas não é Deus, foi a pergunta que ele me fez. Isso é considerado como idolatria? Isso é uma avodazará? Parece que ele ouviu alguém falar que se não acreditasse que Yeshua é Deus, então não é uma idolatria. Tá, mas aqui tem um detalhe. O detalhe é o seguinte: se a gente for seguir o Eterno, for seguir a Torá, e a gente mudar uma lei que seja, a gente não é mais considerado como parte desse povo. E assim sendo, a gente está na categoria de avodazará. Exemplo. Os Shomronim, em português, os samaritanos. Os samaritanos são considerados pela Torá como o povo fazendo parte dessa caminhada, os que acreditam no Eterno? Essa é uma pergunta. Bom, o que a Torá escreve lá no livro de Reis, quando se dá a notícia lá que as 10 tribos foram desterradas, o Império Assírio vai e traz outros povos de outros lugares, Lachlar, Rabor, Gozana e outros lugares lá, Cuta, e leva para morar no lugar dessas 10 tribos. E essas 10 tribos são distribuídas em outros lugares pelo mundo, o que praticamente se perde essas 10 tribos. Então, quando eles chegam na terra de Israel, relata o texto que eles eram consumidos pelas feras da terra de Israel. E eles entenderam, então, que eles não estavam guardando a lei do Deus daquela terra. E quem é o Deus daquela terra? O Deus daquela terra é o Eterno. Então, chamaram sacerdotes das 10 tribos, que viriam, então, ensiná-los
a fazer o serviço divino. Aí surgiu, que são chamados de Shomronim, os samaritanos, mas que não foram reconhecidos pelos demais israelitas. Isso deu muita confusão, inclusive, quando o povo de Israel foi depois, no tempo de Judá, levado para a Babilônia. Depois de 70 anos, quando o povo retornou, na época de Ezra, aí veio a questão da reconstrução do segundo templo. E eis, então, como é relatado no livro de Esdras e Neemias, os samaritanos quiseram participar. E Ezra e Neemias não permitiram, vocês não fazem parte do nosso povo. A pergunta é, por que eles não fazem parte? Porque teriam mudado uma pequena parte do que é a Torá. Se você lê uma Torá samaritana, você vê ali alguns acréscimos, algumas diferenças. Por exemplo, quando chega no 10º mandamento, eles escrevem explicitamente que o lugar santo para se fazer realmente um serviço ao Eterno é no Monte Gerizim. Isso a Torá não falou. Então, entre outras coisas, tem esse problema com os samaritanos. De modo que hoje, um samaritano querendo se aproximar do povo de Israel, verdadeiramente, vamos chamar assim, eles têm que passar por um Beit Din. Mas isso é uma questão. Onde eu quero chegar é para dizer que, se a gente vai fazer parte de um povo, mas eu vou com a minha crença própria. Por exemplo, digamos que eu fosse budista. Budista. E me encantei com a Torá. Então, quero estudar a Torá, estou estudando Torá, isso o quê. Aí, vou fazer parte. Mas eu acho que o Buda deve também ser venerado. A pergunta que a gente faz, ele pode fazer parte do povo de Israel acreditando em Buda, que é o iluminado? Lógico que nós temos que ter respeito por toda e qualquer pessoa que tenha ensinado alguma coisa. Tá, mas eu não posso dizer a partir daí que ele é realmente uma referência para tais assuntos. Posso entender isso como Hormat Adam. Quando você vê uma pessoa muito sábia, você fala é uma bênção. E essa bênção é concedida a qualquer pessoa sábia de qualquer povo. Mas não como aquele que pode realmente ter esse contato com o eterno verdadeiro. Então, todo aquele que tiver uma crença em Yeshua, como Mashiach, esse Mashiach morreu, ele vai voltar, está na categoria de Avodazará. Como também aqueles que creem em outros de Mashiach, né? O Rebbe de Lubavitch. Ele é o Mashiach. Ele morreu, mas vai ressuscitar. É a mesma categoria, Avodazará. A gente deve tomar muito cuidado com isso. Então, só para a gente terminar a nossa aula, a gente vê que o número matemático aqui é uma coisa impressionante. 1820, da palavra Bereshit, é a diferença da contagem do primeiro censo, 603.550, menos 1820, vai dar 601.730. E esse 1820 é o número exato do quê? De ocorrência do nome do Eterno na Torá. Então, Deus tem que estar conosco constantemente. Nós temos que estar sempre louvando o Eterno, fazendo nossas orações ao Eterno, fazendo nossos sacrifícios. Se não for um sacrifício diretamente com os animais, mas sim um sacrifício até com o nosso dinheiro, que é o dinheiro da expiação. Então, tudo isso é um sacrifício. Então, assim, isso me aproxima do Eterno. Que Deus possa abençoar todos nós e nos dê realmente essa identidade de fazer o serviço pleno ao Eterno, e digamos todos amém. Vou deixar para... Amém, amém, amém. Amém, amém.
Pode ficar à vontade, por favor. Aqui é minha amiga Sandra. Seja muito bem-vinda à nossa aula. Nossa dileta aluna que esteve presente em Israel agora, pelo conosco. Perdão, Rabino, eu entrei depois. Entrei no final, mas está sendo gravado, eu vou assistir de novo. Viu? Excelente, Sandra. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Meu amigo Carlos, também na dia. Como você está? Tudo bem, cara? Seja bem-vindo também. Então, agora, pode ficar à vontade. Eu não posso fazer nenhuma pergunta. Qualquer pergunta, Sandra, que você tenha. É porque eu não... Pode fazer. Peguei no final, não dá para eu fazer nenhuma pergunta. Estou esperando as perguntas aí. Oi, Rabino. Boa noite. Amiga Mila. Rabino, eu não entendi direitinho, que eu também entrei um pouquinho atrasada, mas eu para acompanhar um pouco em relação da ocorrência do ETE e em relação ao 913. Essa diferença mesmo significa o quê? Pois é, o que eu estou indicando foi feito um censo do povo de Israel, está nessa perachá de Bamidbar. Neste censo, a totalidade dos que foram contados